Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais novidades aí do nosso Vascão. O Vasco que vai enfrentar amanhã o Lanús pela Copa Sul-Americana. Tivemos aí novidades sobre o adversário do Vasco. Vamos falar também aqui da situação de jogadores que estarão fora da partida, 3 desfalques aí para o jogo de amanhã. Volta de jogador importante, situação complicadíssima vive dentro do Vasco o atacante Lloyd Augusto. Muita coisa agora para vocês, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Nossa meta é chegar a 230 mil inscritos. Se inscreve aí para ajudar o nosso canal a crescer a cada dia. Bom, pessoal, o Vasco irá enfrentar amanhã o Lanús aí pela Copa Sul-Americana às 9h30 da noite. Esse jogo aí, como a gente falou mais cedo, terá transmissão do SBT em TV aberta para todo o Brasil. Também teremos transmissão na ESPN e também no Disney Plus, que é um sistema de streaming da própria ESPN, onde você tem que fazer uma assinatura para poder acompanhar os jogos. O Vasco irá entrar em campo contra o grande adversário do grupo. O grande confronto do Vasco é contra o Lanús e principalmente jogando em São Januário. O Vasco tem que vencer esse jogo de qualquer maneira para, quem sabe, se garantir nas oitavas de final da competição. É importantíssimo o Vasco somar o máximo de pontos possíveis, jogando dentro de casa, é uma competição que é de ida e volta. O Vasco somente terá o Melgar pela frente em São Januário, na segunda rodada aí da Copa Sul-Americana. Vai a Argentina enfrentar o Lanús e também a Venezuela para enfrentar o Puerto Cabello. Com certeza aí o Vasco tem que fazer o seu papel, que é vencer o jogo amanhã. Conforme a gente trouxe mais cedo, o Vasco deverá repetir a escalação do jogo do empate por 0x0 contra o Flamengo ali com o Léo Jardim, a lateral direita com o Paulo Henrique, a zaga com o Lucas Freitas e João Vitor, Lucas Piton na lateral esquerda, o meio campo ali com o Jair, Hugo Moura e também Coutinho, um ataque com o Nuno Moreira, Ryan ganhando mais uma vez a oportunidade como titular no lugar do Garré e também o atacante Verratti. Esse é o provável Vasco que enfrentará aí o Lanús, visando, claro, somente os 3 pontos. Vale ressaltar que vamos ter 3 desfalques para a partida de amanhã. Os meio-campistas Tietê e Payet estão fora e também o zagueiro Maurício Lemos. Todos esses jogadores serão desfalques para a partida de amanhã. Jogadores que, em tese, não são titulares incontestáveis, né? Principalmente aí o Payet, que não é titular, né? Claramente reserva do Coutinho. O Tietê figurava às vezes como titular, hora perdia posição para o Paulinho, hora até mesmo para o próprio Jair, mas ele vinha atuando como titular nos últimos jogos até a lesão. Eu acredito que quando ele voltar, tiver 100%, ele deverá retomar a condição de titular, já que é um jogador que o Fábio Carille gosta muito. A situação do Maurício Lemos, ele teve uma fratura na costela, leva um pouco mais de tempo para conseguir recuperar e voltar aí à titularidade do Vasco. Vai demorar, eu acho que um pouco mais para esse jogador retornar. E o Lucas Freitas, que está sendo observado pelo Fenerbahçe, a gente até falou mais cedo, que teve olheiros do Fenerbahçe, pessoas ligadas ao clube turco, analisando o futebol do atleta, e eles gostaram do que viram do Lucas Freitas no clássico contra o Flamengo. Pode ser que esse jogador saia do Vasco no meio do ano. Ele deverá ser mantido aí nas próximas rodadas aí como titular na zaga do Vasco. Para deixar claro aí para o torcedor quanto ao Lucas Freitas, a multa rescisória do atleta, segundo o Globoesporte.com, é de 60 milhões de euros, né, cara? 400 milhões de reais na cotação atual, aproximadamente, né? Claramente o Vasco não vai vender o jogador por essa quantia, não sabemos ainda qual será a proposta que o Fenerbahçe irá enviar ao Vasco aí. Fato é de que foi confirmado que os empresários do atleta deverão receber em breve uma proposta do clube turco para saber aí se a situação vai ser aceita ou não pelo Vasco. Mas voltando ao que vai ser o jogo, quem vai estar de volta aí também para o time do Vasco é o atacante Adson, que ficou fora do clássico contra o Flamengo, deverá pelo menos ficar no banco de reservas à disposição aí do técnico Fábio Carille. Ele treinou normalmente com o elenco vascaíno e possivelmente ficará aí no banco. É um jogador que a gente tem uma grande expectativa de que ele retome o bom futebol, que ele retome os melhores dias depois da grave lesão que ele teve. Esperamos aí que o Adson recupere também a condição de titular, já que ele facilmente é o melhor ponta-direita que temos hoje no elenco vascaíno, né? Vários nomes passaram por ali e nenhum conseguiu superar o Adson. O Ryan é o que mais tenta, é um jogador que vive altos e baixos, um jogador muito promissor, mas ainda acho o Adson um degrau acima do Ryan. O Ryan é um jogador que pode se tornar um jogador muito acima do Adson, mas hoje, facilmente, na minha opinião, o Adson tem mais bola para ser titular do que qualquer outro ponta-direita do Vasco, né? Vamos torcer para que ele recuperar o bom futebol, ele estando 100%, é titular incontestável do ataque vascaíno. E falando um pouco do adversário do Vasco, vale ressaltar que o Lanús vem de uma péssima sequência aí no Campeonato Argentino e o técnico dos caras está bastante pressionado. Não é muito diferente do Vasco, né, cara? O Carille também é pressionado. Se o Carille perder esse jogo aqui pro Lanús, nada garante que ele seguirá no comando do Vasco. Pode ser que ele seja demitido amanhã. Não sabemos aí o que vai acontecer. Esperamos que o Vasco vença o Lanús, que vem aí de uma grande sequência de empates, e o clube argentino não vive uma grande fase.
Torcemos para que o Vasco aproveite isso e vença a partida, faça aí valer o seu mando de campo e consiga esses 3 pontos e de quebra assuma a liderança da competição. Deixe nos comentários aí o que você espera do jogo de amanhã. Na minha opinião, vai ser 1-0 ou 2-1 Vasco. Não acho que vai ser um show, não acho que vai ser uma goleada. Se for uma goleada, ficarei muito surpreso e feliz, lógico, porque a gente quer sempre ver o Vasco jogando bem, mas eu acho que vai ser um jogo complicado, porque jogar contra o Argentino nunca é uma baba toda. O Vasco, a última vez que jogou, se eu não me engano, foi contra o Defensa e Justiça pela própria Copa Sul-Americana e foi eliminado em São Januário. Bom, e como a gente falou aí que o próximo jogo do Vasco será contra o Lanús em São Januário, após essa partida o Vasco terá 6 jogos consecutivos fora do Rio de Janeiro. Um deles, inclusive, o Vasco será o mandante, que no caso será contra o Palmeiras. Esse jogo será aqui em Brasília, mas o Vasco acabou vendendo o mando de campo. E a sequência de jogos do Vasco aí após o jogo contra o Lanús será contra o Cruzeiro, vai jogar lá em Uberlândia, minha terra natal, onde eu nasci. Infelizmente não morei na cidade, mas somente nasci lá, mas vai jogar lá na minha terra natal. Depois vai enfrentar o Operário pela Copa do Brasil, lá no Paraná. Joga aqui em Brasília contra o Palmeiras, depois enfrenta o Puerto Cabello na Venezuela, Vitória na Bahia e também Lanús lá na Argentina. Todos esses jogos aí fora, longe de São Januário, longe do Rio de Janeiro. Esperamos que o Vasco consiga bons resultados, já que o nosso time peca bastante quando o assunto é resultado fora de casa, né? A gente viu aquele jogo contra o Ceará, a lástima que foi, o Vasco tinha totais condições de vencer aquele jogo, tomou 2 gols do Pedro Raul e infelizmente não teve uma postura de time grande que poderia ter conseguido vencer aquele jogo, né? Deixando claramente aí, mostrando pro Pedrinho que o Vasco não tem o 8º e não está entre o top 8 de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, se não consegue vencer nem o Ceará. Complicado, né? Esperamos que o Vasco faça uma boa sequência de jogos e que amanhã faça o seu papel de casa, vença o Lanús aí, para se consolidar na primeira colocação da Sul-Americana. Bom, e para fechar nosso vídeo, vamos falar aqui de uma contratação que o Vasco gastou 9 milhões de reais para trazer, para ser uma das soluções do ataque, só que ele sequer vem sendo utilizado pelo Fábio Carille, né? Em alguns jogos, até mesmo o Zuccarello tomou a posição aí do jogador, né? No último jogo contra o Flamengo, o Lloyd Augusto sequer entrou em campo. Nos últimos jogos, ele sequer também vem tendo oportunidades com o treinador, que já enxergou que o jogador claramente não tem potencial para estar no Vasco, né? E vem com aquele papinho de adaptação. Eu acho que não tem mais nada a ver com adaptação, cara. Eu acho que é futebol mesmo. O Lloyd Augusto não tem bola para ser atleta do Vasco. Nas primeiras semanas dele de treinamento, já tinha pessoas dentro do Vasco que analisaram que ele não tinha condição alguma de estar vestindo a nossa camisa. E o presidente do Vasco rasgou elogios ao Lloyd Augusto, um jogador que claramente foi um tiro no pé da diretoria do Vasco, assim como foi o Jean Davi, principalmente, que foi uma das piores contratações da história do clube. O Lloyd Augusto certamente não vai ser um jogador que vai conseguir tão fácil assim recuperar uma condição de ser jogador utilizável, de ser um jogador útil para o elenco vascaíno, até porque ele nunca foi útil para o elenco vascaíno. Com certeza, aquele jogo contra o Puerto Cabello meio que fechou o caixão do jogador dentro do Vasco. Mostrou para o mundo inteiro que ele não tem a mínima condição, né? Foi um dos piores jogos aí que eu vi de algum jogador com a camisa do Vasco. Ele era reserva, entrou, jogou poucos minutos e mostra também a incompetência da diretoria do Vasco. Foi buscar esse cara lá na Europa, cara, jogando no futebol turco, num clube minúsculo. O Alanyaspor, o clube que ele estava atuando, tá lutando para não cair de divisão na Turquia, meu amigo. Na Turquia, no futebol turco. E o Vasco achou que esse jogador chegaria aqui para ser a solução dos nossos problemas. Eu tenho em mente, assim, que em vez do Vasco ter gastado esses 9 milhões com o Lloyd Augusto, poderia ter segurado essa grana para investir agora no meio do ano. A gente até falou no vídeo mais cedo a respeito do Brian Rodrigues, está voltando aí a ser especulado no Vasco. Existe uma possibilidade do Vasco voltar a investir, tentar investir nesse jogador na janela do meio do ano, tentar contratar ele. Poderia ter segurado essa grana para somar com alguma coisa que o Vasco possa vir a ter para tentar contratar o Brian Rodrigues, que seria um jogador muito mais útil do que o Lloyd Augusto, que não tem qualidade técnica alguma para vestir a camisa do Vasco. Vem ficando abaixo de outras escolhas, né? Como Alex Teixeira, até mesmo o Lucas Zuccarello, que ganhou oportunidade com o Fábio Carille e não o Lloyd Augusto, né? Já tem alguns jogos que ele não entra em campo, não vem sendo utilizado pelo treinador, apesar de ser relacionado, mas ele fica no banco. O treinador prefere utilizar outros jogadores do que ele. Isso mostra que o jogador está muito abaixo aí dos demais. Segundo o Globoesporte.com, o Lloyd Augusto teria ganhado um puxão de orelha aí do Fábio Carille. E o treinador disse que o angolano está demorando mais tempo do que o normal para se adaptar ao clube. Ele ainda afirmou que o jogador ainda não entende o que é Vasco. A partir do momento que ele entender que está jogando no Vasco, ele pode ganhar mais oportunidades, mas aparentemente
o jogador ainda não está apto a vestir a camisa do clube, cara. Não tem a mínima condição, né, velho? É nítido isso, cara. Falta técnica ao atleta. Certamente aí a diretoria do Vasco errou muito. Mais uma vez vai para conta do Marcelo Santana e também principalmente do Pedrinho, que dá o aval para as contratações. E o Pedrinho que rasgou elogios a esse jogador, né? É surpreendente o posicionamento do Lloyd, porque quando a gente chega no valor que o clube quer, que o clube deseja, obviamente o Lloyd já se sentiu um jogador contratado pelo Vasco, porque se não tivesse qualquer tipo de interesse na venda do Lloyd, obviamente o clube informaria que o atleta não estaria à venda. Quando ele estipula um valor, se chegar nisso ele vende, e a gente chega, obviamente criou uma expectativa enorme no atleta. A live, obviamente, as lives, né, foram surpreendentes para a gente também, porque foi uma coisa espontânea. A gente não sabe qual era o nível de relação dele com o presidente do clube turco. A gente, obviamente, fica feliz pelo desejo do atleta de vestir a camisa do Vasco, mas ao mesmo tempo fica preocupado com a própria situação dele lá, se o negócio não acontecesse. Mas ele foi muito corajoso, assim, e isso fez com que a gente se empenhasse ainda mais na contratação dele, porque a gente viu realmente o desejo dele. Quando eu falei com ele por uma chamada de vídeo, que eu comecei a falar do Vasco, ele tímido, de cabeça baixa, com os risos na boca de canto, assim, canto de boca, né? E eu perguntei, por que você está rindo? Eu estou falando. Ele, porque eu conheço o Vasco. E ele falou, conheço o Romário, conheço o Edmundo, conheço... Foi falando a história do Vasco. Então, assim, isso já é muito importante, né? O desejo de vestir a camisa do Vasco. Mas também, obviamente, a contratação foi pelo que a gente percebeu da entrega técnica dele. Não sei se o Vasco vai conseguir se desfazer desse atleta facilmente, recuperar uma parte do dinheiro, menos ainda recuperar o valor todo investido, né? É complicado. O Vasco investiu 9 milhões nesse atleta e claramente não terá retorno técnico e tampouco financeiro aí com esse jogador. Deixa nos comentários o que você acha do Lloyd Augusto. Se você acha que esse jogador tem condições de dar a volta por cima no Vasco, eu acho bem complicado. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.